Muito bem, de volta com Bastidores do Poder e as principais notícias do dia. Para você que chegou agora à Band, boa tarde para você, bem-vindo ao programa. O prefeito de Valinhos, Orestes Previtali, está aqui conosco nos estúdios da Bandeirantes e eu deixei uma pergunta no ar antes do intervalo comercial. Prefeito, era com relação à Câmara de Vereadores, um assunto que a gente está debatendo aqui na edição de hoje. Campinas tem a Câmara de Vereadores mais cara, né, entre os legislativos municipais de todo o estado de São Paulo, a segunda mais cara, só perde para o município de Praia Grande. Valinhos, como é que é, hein? Valinhos, a Câmara é composta por 17 vereadores, né, e consome 6% do orçamento, né, mensalmente. Né. Eu acho que nós... isso? O orçamento está em torno de 500 milhões, 500 e alguma coisa. 500 Mas milhões, essa conta nós vamos ter aí 27, 28 milhões, algo acho que nesse número mais ou menos, né, do orçamento anual. Lógico, Sena, eu entendo isso. Nós estamos vivendo aí tempos bicudos, tempos difíceis, né? Principalmente nos assuntos relativos à política, né? Em todos os níveis, federal, estadual, municipal. Mas é necessário respeitar aí a independência, né, e a autonomia dos poderes. Penso que essa competência das câmaras, né, ela deve ser mantida junto a elas próprias mesmo, né, que os vereadores, né, a presidência da Câmara, né, faça as suas opções, entenda, né, embora Valinhos está acontecendo um movimento ali já com relação à redução do número de vereadores, redução do número de cargos de assessores de vereadores, não é exclusivo de Valinhos isso, mas Valinhos também já está se movimentando com isso, é a população, né, buscando, né, clamando aí por melhorias, né, em todas as áreas, e entende que esse recurso que é destinado para a manutenção da Câmara Municipal é demais. Mas, no entanto, precisamos respeitar a independência e os legisladores lá é quem tem que chegar no consenso de que o que é pouco, o que é muito, se tem que diminuir, se tem que manter, como é que deve ser feito, né? Mas para a gente entender um pouquinho melhor, o orçamento destinado ao Legislativo, quer dizer, não significa necessariamente que o Poder Legislativo vai gastar todo o dinheiro que é repassado, sim, né? Como é que está essa relação lá? Veja, a legislação ampara 6% do orçamento, né, para a Câmara Municipal, do orçamento do município destinado à Câmara para suas despesas, né, pagamento da folha de pagamento, né, e todas as outras situações que envolvem a manutenção da Câmara, né. No entanto, a Câmara ela tem as suas despesas correntes ali. Sempre que existe sobra desse dinheiro, né, no final do ano ele retorna ao cofre da Prefeitura, retorna ao cofre geral da Prefeitura. Nos últimos 2 anos, nós recebemos sim, né, alguma sobra, né, da Câmara, que não consumiu todo esse recurso e retornou para a Prefeitura, volta para o Caixa Geral, e aí esse dinheiro é utilizado para finalidades diversas. O vereador de Paulinhos, dentro desse cálculo aí de 6% do orçamento, ele custa R$1.700.000 por ano. Só isso. Cada vereador? Cada vereador. Eu perdi São 17, a conta de, né? Campinas 17. aqui. 17, 1.017.000. Campinas custa 3.100.000. Então, é carinho. Não é carinho, barato, não, mas barato, tá metade do preço do de Campinas. Mas gente, como custa caro, para né? saber se sobra muita grana de volta para os cofres municipais ou se é pouca coisa. O ano passado, se não me falha a memória, foi devolvido para a Prefeitura algo em torno de R$900.000. Ano passado, final de 2018. É pouco. Prefeito, falando da Câmara, eu sei que a gente vai falar de outras coisas, mas parece que está rolando um projeto, tem um projeto na Câmara de Valinhos que faz uma reserva de 1% da receita líquida do orçamento para a emenda de vereadores, que daria um total aí de R$360.000 para cada vereador indicar onde deveria ser investido esse orçamento. Qual que é a opinião do senhor sobre esse projeto? Olha, eu acho que o projeto é válido, isso aí é o orçamento impositivo, né? Se é que a gente pode chamar dessa forma. É válido que o legislador, o vereador, faça as suas observações, ele defende lá um determinado segmento da sociedade, ao qual ele está diariamente em contato, então isso é muito válido. No entanto, se nós observarmos que o ano passado, ano 2018, nós tivemos menos de 3%, algo em torno de 2,7% do orçamento exclusivamente para investimentos, não tem cabimento isso. Né? Eu acho que quem entende onde deve ser aplicado, né, qual a necessidade direta, é o Poder Executivo. Respeito a iniciativa. Até porque a Câmara ela pode colocar a necessidade ou um vereador de acordo com a base eleitoral dele e já prevendo onde que ele quer o voto. Então, de repente, se ele é de uma determinada comunidade e ele acha que ali tem que ter um posto de saúde, ele vai
indicar a emenda para ali, quando a prefeitura ela tem uma visão mais macro. Seria isso? Exatamente. Porque o Poder Executivo, ele tem a obrigação de observar a cidade como um todo. Saúde, educação, segurança, manutenção, limpeza pública, né? E diante desse número que eu acabei de te passar, o ano passado foi em torno de 2,7% para investimento, né? E nós tivemos assim que fazer ali um malabarismo muito grande para conseguir realizar as ações necessárias, porque não são somente aquelas ações que já foram previamente programadas, mas ações emergenciais que surgem a cada momento. Você tem aí um período de chuva extremamente importante, tem uma área de erosão importante, tem um desbarrancamento de alguma área, tem algum dano para a via pública, então necessariamente você tem que ter a possibilidade de remanejar essa situação. Daí que eu digo que é interessante a iniciativa, é louvável a iniciativa, desde que você tivesse uma folga orçamentária para permitir que o legislador também pudesse estar fazendo as suas indicações. No momento que nós vivemos, se você tira de 2,7%, que a tendência é cair para 2019 esse montante, você tira 1%, nós vamos ficar com menos da metade para poder cuidar da cidade. Prefeito, o senhor falou, entre outras coisas, alguns itens aí do Poder Executivo, o senhor citou a segurança pública. E chama a atenção ali uma estatística apontando que é preocupante o índice de roubo e furto de veículos no município de Valinhos. A gente sabe que a segurança pública mais afeta ao Estado através do patrulhamento preventivo da Polícia Militar e do investigativo pela Polícia Civil. Mas o Valinhos tem uma guarda municipal atuante e eu queria saber do senhor se isso está no radar da Prefeitura, se tem alguma reunião, alguma postulação junto à Polícia Militar para melhorar isso. Sim, existe uma integração entre a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, através do CONSEG, o Conselho de Segurança, que é uma entidade vinculada à Secretaria de Estado de Segurança, né? Onde eles têm reuniões mensais aí e discutem toda essa problemática da segurança pública. Mas, no entanto, há que se lembrar o seguinte, a primeira barreira, né, contra a violência, contra a criminalidade, não é a Guarda Municipal, mas sim a Polícia Militar, a Polícia Civil e, na sequência, a Guarda Municipal, que hoje em Valinhos é que dá todo um suporte aí para a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros. Também temos que lembrar o seguinte, uma cidade com 127 mil habitantes, como Valinhos, nós temos ali estatísticas de pelo menos 0,8 carros por habitante, mais ou menos 100 mil veículos, né, no município. Então, naturalmente, um município de porte pequeno, porte médio, com um volume desse tamanho de veículos, dentro da região metropolitana, uma condição socioeconômica diferenciada perto das demais cidades, naturalmente é alvo, né, da intenção dos criminosos aí para tentar o furto, tentar o roubo. Mas a Guarda Municipal atua, né, preventivamente e ostensivamente junto com a Polícia Militar, né, essas reuniões com o CONSEG, o Conselho de Segurança, para que se possa mapear, né, os índices de criminalidade e assim traçar as estratégias para que a Guarda Municipal junto com a Polícia Militar possa atuar de uma forma mais efetiva. Elas são constantes, elas são frequentes. Prefeito, a cidade de Valinhos, ela vive um problema que é histórico, que é a questão das enchentes, né? Sim. O que o senhor tem feito para poder aliviar para o morador de Valinhos esse problema que é tão antigo? Pois é bem antigo mesmo, né? Eu tenho 52 anos, desde que eu me conheço por gente, essa área do córrego Invernada, que é um dos pontos mais baixos da cidade, né? Desde que aquilo eram chácaras, sítios ali, sempre inundou. Não é uma coisa de hoje, né? Quando assumimos em 2017, uma das primeiras ações que tivemos foi buscar a Rota das Bandeiras e a Unilever, né? Porque a Rota das Bandeiras era compromissária de um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público no que diz respeito à época que se construiu o anel viário, Magalhães Teixeira, que aumentou, né, a quantidade de água que desce para Valinhos. O nome já diz, Valinhos, uma cidade cheia de pequenos vales. E essa região é uma das regiões mais críticas da cidade. Esse foi um termo de ajuste de conduta assinado em 2007 ou 2009, algo do gênero, mas que até então não havia sido cumprido. Buscamos o Ministério Público do Meio Ambiente, junto com a Unilever, porque é uma empresa que também sofre muito com as enchentes, além da população. Conseguimos que o termo fosse levado a efeito, para que a empresa Rota das Bandeiras, compromissária também nessa ação de combate às enchentes,
começasse a executar as suas obras de canalização do córrego Invernada. E assim está acontecendo, e a previsão é que até o final deste ano, né, todo o córrego Invernada ele tenha sido canalizado. E a empresa Unilever, dentro da sua planta, está também fazendo o alteamento da continuidade do córrego Invernada. O que quer dizer isso? O alteamento é levantar as paredes do córrego, né, para que possa acomodar um volume maior de água. Essa obra de canalização do córrego é uma parceria entre Rota das Bandeiras, a Unilever, que faz na sua área, o Departamento de Água e Esgoto de Valinhos, que nós acabamos agora de inaugurar um túnel de 67 metros de extensão por 3,80 metros de altura, né, para aumentar a capacidade de drenagem, de escoamento dessa água para o Ribeirão Pinheiros. Mais a Secretaria de Obras de Valinhos, que fez todo um trabalho por baixo da Avenida Gessi Lever, né, trabalhando toda essa parte canalizada do córrego. Então foi uma parceria aí de vários atores, e agora, até o final do ano, deve estar sendo concluída essa etapa de canalização do córrego Invernada, e nós temos aí a expectativa de que venha a minimizar e muito. O que ocorre também, que é importante lembrar, é que não é somente a questão do córrego, mas sim a impermeabilização do solo, que durante todas essas décadas ali, com o crescimento, a expansão urbana, né, vem acontecendo, então a capacidade de drenagem, de absorção natural dessa água pelo solo foi diminuindo ao longo do tempo. Prefeito, mas o senhor acredita que é uma coisa factível, dá para resolver efetivamente esse problema? Porque a gente tem, por exemplo, lá o Rio Tietê em São Paulo, projetos de despoluição desde que eu nasci. Aqui em Campinas temos a Lagoa do Taquaral, que tem também tentativa de despoluição da lagoa, também nunca foi para frente. A gente queria saber se o político ele poderia ter coragem de falar, olha, isso esquece, não vai resolver nunca, a gente pode minimizar com piscinão aqui, ou uma melhoria de impermeabilização ali, mas se efetivamente tem, num futuro próximo, a possibilidade de acabar com o problema. Olha, Sena, eu diria para você o seguinte, sem demagogia, sem fantasia alguma, eu te devolvo a forma da pergunta no sentido de que algo é necessário ser feito. A inércia não colabora em nada. Permanecer de braços cruzados, lamentando quando acontece a chuva e acontece a inundação, não resolve. Então, penso que cada um de nós, cada um dos administradores públicos que pela Prefeitura passa, tem a obrigação de dar a sua cota, fazer a sua parte. Logicamente que, como eu disse, essa obra ela virá a minimizar, né, a questão da enchente. Lógico que é uma obra que ela deverá ser continuada ao longo de todo o trecho do Ribeirão Pinheiros. É necessário que haja também uma obra entre Vinhedo e Valinhos também para fazer um desassoreamento da calha do rio ali, para que possa acomodar um volume maior de água. Ou seja, são fases de uma grande obra. Cada um que passa por ali terá que fazer o seu pedacinho. No entanto, né, a expectativa é essa e nós não podemos assim nos deixar derrotar pela dificuldade. Eu acho que nós temos que ter sempre a altivez de seguir em frente, sempre à frente, cuidando da situação, enfrentando o desafio, sabendo da dificuldade, né? Mas eu acho que não se trata de dizer vai acabar com o problema, não vai acabar com o problema, mas sim de enfrentar o problema de frente, né, conversar com a população, esclarecer e todos terem a consciência também de cuidar do meio ambiente, porque muito disso acaba acontecendo por entupimento da rede de água pluvial, por lixo descartado de forma irregular, né? Boca de lobo, né? Boca de lobo. Agora, Rosa, eu tô com bastante gente entrando em contato com a gente aqui. Vai lá. Não vai dar tempo de colocar todos, desculpem, mas a gente escolheu alguns aqui. Tá. Vamos ver, eu acho que a Débora, a primeira, que está fazendo pergunta aqui para o prefeito. Ela pergunta por que não é instalada a usina de reciclagem e dependemos de levar o lixo para outras cidades. Valinhos hoje tem 2 aterros sanitários inativos, né, que estão em processo aí de finalização, né, e não existe nenhuma perspectiva de instalação de novo aterro sanitário em Valinhos. A usina de reciclagem já foi instalada ano passado. Nós temos lá uma usina ali no Vale Verde, ela é operacionalizada pela atual empresa de limpeza pública, a Corpus, que instalou ali na região do Vale Verde uma usina de reciclagem. Isso tem acontecido sim. Tem outra pergunta aqui, outra participação. Alequiane Toledo.
por que instalou tantos radares na cidade? É verdade, eles têm muito radar lá? Essa pergunta é boa. Não tem não. Sabe por quê, prefeito? Eu estou dando risada porque a gente reclama de radar. Ora, veja, ao contrário daquilo que se coloca, né, não são tantos radares. São radares que os pontos de instalação, eles foram estudados tecnicamente. Existe todo o estudo técnico, né, que é controlado pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que você não pode fazer do seu nariz, né, da forma que bem entender, né? Você segue todo um regramento. Os pontos são chamados de pontos quentes ou pontos frios, onde você tem mais ou menos acidentes durante o ano. Esse monitoramento é realizado pela própria Polícia Militar também. E diante desses pontos, né, onde você tem maior número de incidências, de acidentes de trânsito gerado por excesso de velocidade, é que é definido o local de instalação. Esse processo ele já vem se arrastando aí há uns 3 anos, pelo menos, o processo licitatório de radares, e acabou de desenrolar agora, né? Se não me falha a memória, em torno de 40 e poucos ou 50, 42 ou 52 pontos de radar. E é a questão da fiscalização do controle. Quem não cometer infração não tem que ficar preocupado, basta andar dentro do limite. A placa mostra 50 por hora, você ande abaixo de 50 e não vai ser multado, não vai ter nenhum problema com o radar. Mas não tem pegadinha não, né, prefeito? Tem uma avenida aqui em Campinas, que é a avenida do Córrego Pissarrão, que ela começa com 60, depois passa para 50, depois volta para 60. Olha, fica evidente que é pegadinha aquilo. O padrão, até onde eu tenho acompanhado, é de 50 km por hora na área urbana, né? Não tem isso de você mudar de 30 para 40 para 50, né? Como eu disse, será amplamente sinalizado e com isso você observou a placa de limite de velocidade e basta não ultrapassá-lo. 2 minutos, Rose. Perfeito. O senhor falou de meio ambiente e eu queria ver essa questão de loteamento, porque Valinhos é uma cidade basicamente com muitos condomínios fechados, né? Como que está essa questão ambiental na hora de aprovação desses loteamentos? Ainda há espaço de novos residenciais e até o ano passado tinha mais de 7 ações no Ministério Público, não contra a Prefeitura, mas contra empreendimentos imobiliários, porque eles venderam as casas, mas não entregaram. Bem, essa situação ela diz respeito exclusivamente ao empreendedor. O empreendedor, ele é o responsável, né? Porque senão é estelionato. Vender algo que não entrega é criminoso, né? Agora, no que diz respeito à aprovação, né, nesses 3 anos, nesses 2 anos e meio aí, empreendimentos imobiliários horizontais, condomínios e tal, acho que nós aprovamos 2 até agora, né? De uma forma que empreendimentos esses que já estavam caminhando, já havia toda uma tratativa com a prefeitura anos anteriores, entendeu? E nós aprovamos até agora, se não me falha a memória, 2 condomínios horizontais, mas de forma que todos os estudos de CETESB e tudo mais autorizaram, aprovaram, não foi exclusivamente aprovado por Valinhos, pela Prefeitura de Valinhos. Então, entendemos que respeita a capacidade de tratamento de esgoto, respeita a questão de abastecimento de água, da malha urbana, né? Diante disso é que a gente tem trabalhado. E a ideia não é a especulação imobiliária por si só. Prefeito, nosso tempo se esgotou e eu quero mais uma vez agradecer aqui a sua participação. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, boa tarde, e não poderia deixar de desejar aqui feliz Dia das Mães a todos aí no próximo domingo. Muito bem, bom, você fica agora com aqui que está com a Kátia Fonseca e o Melhor da Tarde. Muito obrigado pela companhia, tchau. Tchau, gente.